Fala, leitores da Bíblia. Bom, hoje nós vamos ler Atos capítulo 26 e é a continuação da história daquela narrativa em que Paulo é apresentado ao rei Agripa. Festo quer encaminhar Paulo para o imperador, não tem o que dizer para ele, então ele chama o rei Agripa para ouvir Paulo e ver o que ele poderia escrever. Então, o capítulo 26 começa dizendo o seguinte: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos. Aqui começa o discurso do apóstolo Paulo. Versículo 2. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente ou principalmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Então Paulo está contente por se apresentar diante do rei Agripa e ele reconhece que Agripa tem certo conhecimento acerca dos judeus e a gente pode se lembrar aqui que a própria esposa dele, Berenice, era uma mulher judia. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar. Porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então ele está contando um pouquinho da sua história. Ele diz que cresceu entre os judeus, ele era um fariseu, que é a seita mais severa, mais rígida da religião judaica. Inclusive, ele diz o seguinte: olha, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos judeus. Porque o ponto focal aqui é Jesus Cristo, e Paulo enxerga Jesus Cristo como o Messias prometido. Então não é uma coisa completamente desconectada. O Evangelho não é completamente desconectado da história de Israel. Muito pelo contrário. Ao longo do Antigo Testamento, Jesus Cristo foi anunciado, a promessa de um Salvador vindouro foi dada. Então ele está ali sendo julgado por causa de algo que todos almejam alcançar, todos os judeus almejam alcançar, mas eles não entendem que Jesus era o cumprimento disto. Versículo 8. Por que se julga incrível que entre nós, ou entre vós, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então ele está dizendo que ele foi judeu, fariseu e perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, ele aprisionava os cristãos e dava o seu consentimento para os matarem, fazendo-os muitas vezes até a blasfemar para não serem mortos. E ele foi para Damasco exatamente com este intuito. Mas, versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, naquele dia, houve um encontro pessoal de Paulo com Jesus. Jesus se apresentou diante dele numa luz resplandecente.
mais forte que o sol. Então, e o Senhor fala em língua hebraica, veja, uma língua muito preciosa para o povo judeu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa expressão significa basicamente o seguinte: dura coisa é você dar murro em pontas de faca. Quer dizer, você está lutando contra algo que você não é capaz de vencer. Você está saindo machucado nessa luta. Quem está perdendo é você. E aí, Paulo pergunta, versículo 15: quem és tu, Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele se identifica e na sequência Paulo vai dizer que a continuação do que o Senhor falou para ele, né? Uma missão é dada. Jesus fala para ele, versículo 16: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, várias coisas interessantíssimas ele está dizendo aqui. Primeiro, que Jesus o chamou para ser ministro e testemunha, um chamado específico para que ele pudesse testemunhar, pregar a respeito dele, a respeito do que estava acontecendo naquele momento e a respeito do que ele ainda viria a ouvir a respeito de Jesus, né? A ouvir da parte de Jesus. Então Jesus fala: eu te envio para você abrir os olhos, para você converter as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para que eles recebam perdão de pecados, para que eles sejam inseridos no meu povo, todos esses que são santificados pela fé em mim, santificados não pelas obras, santificados não por seus comportamentos, santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então ele... Tem um mosquito voando aqui, gente. Eu tô com o nariz coçando, perna coçando, tá terrível aqui hoje. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele está dizendo: eu fiz o que era possível para cumprir cabalmente o que Jesus me deu como missão. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam estando eu no templo e tentaram me matar. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Uma coisa muito importante aqui é o seguinte: muitas vezes quando nós queremos evangelizar alguém, a gente quer contar a nossa experiência, e é extremamente importante contar a nossa experiência, é o que Paulo está fazendo aqui. Mas ele não deixa de se referir à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. O fato de Cristo Jesus ter morrido pelos pecados, pelos pecadores, para perdoar seus pecados e ter ressuscitado ao terceiro dia, sendo o primeiro da ressurreição, porque todos os que vierem a crer nele também ressuscitarão. Isso é extremamente importante quando nós vamos evangelizar, falar a respeito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Porém Paulo respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me
por pouco me persuades a me fazer cristão. Se dependesse de fato da retórica de Paulo, ele teria crido, mas uma coisa faltou e Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto as cadeias. Se tornasse um cristão como eu sou cristão, exceto pelo sofrimento dessas cadeias. Então veja, aqueles que são salvos por Cristo Jesus, eles são salvos pela fé e demonstram na sua vida prática o arrependimento dos seus pecados. E estes são atraídos e conquistados pela vontade de Deus e não meramente pela persuasão. Por mais que nós queiramos ser convincentes em relação ao nosso testemunho, a gente tem que descansar no fato de que é Deus quem chama eficazmente as pessoas. Não somos nós aqui os capazes de convencer alguém. A gente tem que manter humildade nisso aí. Deus é o Senhor que pode abrir o coração das pessoas, tirar as escamas dos olhos das pessoas para que possam enxergar em Cristo o Salvador de suas vidas. A essa altura, versículo 30, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então eles constatam que não havia nada que pudesse, nenhuma prova que pudesse acusar Paulo. Ele poderia ter sido liberto naquele momento, mas por ele ter apelado para César anteriormente, ele seria levado até lá. Então, nós percebemos aqui o cumprimento de fato daquilo que o Senhor estabeleceu para ele. Ele teria que ir até Roma, ainda que injustiçado, ainda que sendo privado da sua liberdade, ele teria que ir até lá para cumprir exatamente a sua missão. E uma reflexão final que eu quero fazer com você. Ainda que com características um pouco diferentes, nós recebemos o mesmo chamado de Paulo, de sermos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a minha reflexão é esta: será que eu tenho cumprido a minha missão? Será que você tem cumprido a sua missão? Eu creio que Deus nos dá diversas oportunidades, mas nem sempre nós percebemos como oportunidades as situações em que somos colocados no dia a dia. Que Deus nos dê sensibilidade, que Deus nos dê paixão pela sua glória, para que a gente queira e deseje a cada dia proclamar as virtudes do nosso Senhor, levar a luz àqueles que estão em trevas. Que Deus me abençoe, te abençoe e possamos ser úteis em suas mãos. Um grande abraço e até amanhã.